Juízes 4, 21. É bom que a gente está assim, né? Pertinho. Dá até para me pedir um café. Né? O tema dessa ministração se chama assim, fala comigo, uma igreja improvável. Amém? Quem é que é improvável da glória, em glória a Deus? Glória a Deus, amém. Nós vamos entender o que é ser uma igreja improvável. Quem achou? Amém? Lá em Juízes 4, 21. Peraí, eu falei para vocês abrirem. Aqui. Juízes 4, 21. Você que também está assistindo essa live, que o Senhor possa falar com você, amém? Juízes 4, 21. Esse é um texto muito conhecido, que diz assim: Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto estava em profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Amém? Aqui está falando do inimigo, ali naquela batalha. Agora nós vamos lá para João, capítulo 6. João, capítulo 6, do 5 ao 14. Amém? João 6, 5. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia acontecer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um rapaz, tem algumas versões que está menino. Tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixes. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse-lhe Jesus: Mandai o povo assentar. Havia muita grama naquele lugar e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu com os que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Agora vamos lá para Marcos. Marcos 6. Vamos voltar um pouquinho aí. Marcos 6. Marcos 6, do 1 ao 3. Diz assim: Partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam-se, dizendo: De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Tem versões que falam o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Agora o último, tá? Prometo. Mateus 4. Mateus 4, para nós entendermos bem. Mateus 4. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam no barco, em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai, o seguiram. Amém? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para nós, de pessoas da Bíblia, para que nós venhamos nos identificar. Amém? E o tema dessa palavra é uma igreja improvável. A palavra improvável tem muitos significados, né? Eu fui pesquisar, tem muitos significados, mas tem um significado que eu achei muito interessante e é o que eu queria trazer para nós. Um dos significados da palavra improvável é algo inesperado que aconteça. Algo que seja, algo que se torne e algo que faça. Amém? Então, isso é algo improvável. Tem muitos significados, mas esse eu achei o que se encaixa mais. Porque provável é algo que com certeza vai acontecer. Com certeza alguém vai ter a capacidade de fazer. Com certeza aquela pessoa vai se tornar aquilo. Mas improvável não. É totalmente algo inesperado. E eu quero trazer essas histórias aqui para que nós venhamos nos identificar. Que assim como essas pessoas aqui, dessas histórias da Bíblia, que nós venhamos ver aquilo que essas pessoas improváveis se tornaram no Senhor. Amém? Então, eu quero falar aqui sobre esses 4 personagens. E aí você pode se identificar como se fosse uma célula, né? Que bênção. E aí você pode se identificar com esses personagens, amém? A primeira improvável aqui era uma dona de casa, que aqui se chamava Jael. Quem que conhece a história de Jael, de Débora, amém? Conhece. E Jael, ela era uma dona de casa, porque a Bíblia fala que ela estava na tenda. E a tenda naquela época era algo muito comum, né? Então ela estava ali no dia a dia dela, na rotina dela, como a gente fala, no ordinário, porque não era algo extraordinário. Você está em casa, como não é hoje, né? É algo que comum, é algo vamos dizer assim, é algo simples, né? Eu quero ter essa palavra para nós hoje, simples. Mas foi naquele lugar simples, comum, improvável, que aquela mulher, aquela dona de casa, matou o inimigo. Porque Deus já havia falado que a vitória daquela batalha seria através de uma mulher. E talvez a gente pensasse que fosse através de quem? De Débora, né? Porque Débora era uma mulher que estava em evidência. Débora era uma mulher, uma juíza. Vamos dizer assim que Débora era uma mulher que estava no altar. Né, que estava visível, mas não. O Senhor traz a vitória sobre o povo através de uma dona de casa, através de uma mulher totalmente improvável. Amém? Então eu sei que as mulheres aqui vão se identificar mais, né? Dona de casa. E isso é tremendo. O segundo improvável que nós vemos aqui, que o Senhor tem falado muito comigo, e até foi confirmação a pastora abrindo o culto, que foi esse menino que a gente conhece a historinha, né? Desde quando a gente é pequenininho, dos 5 pães e 2 peixes. E eu acho tremendo porque ali o discípulo chega até Jesus e fala: Jesus, tem um rapaz aqui, um menino, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas é como se ele falasse assim, acho que não vai resolver nada, né? Mas o que acontece? Diante daquela circunstância de fome, porque com certeza as pessoas estavam com fome, porque elas seguiam a Jesus, e não era como hoje, né? Elas andavam muito. Então, com certeza, Jesus se importou, se preocupou, e aquele menino, ele estava com o lanchinho dele. Ali, vou esconder meu lanchinho, né? Porque só para mim, imagina, 5.000. E o que aquele menino faz? Diante daquela circunstância, mesmo ele sendo improvável,
ele libera o pouco que ele tem. Ele não retém, porque ele poderia ter retido. Mas ele faz o quê? Ele libera. Ele libera aquilo que ele carrega. Ele é uma resposta naquela situação. Amém? Mesmo sendo improvável. Um menino, igual nós temos aqui os meninos, né? Terceiro improvável, que é o que eu mais amo, que nós amamos, que é o carpinteiro, que é Jesus. Porque muitos estudos falam, né, que não tem certeza que Jesus era carpinteiro, mas naquela época os filhos seguiam o trabalho do pai. Então, provavelmente Jesus era um carpinteiro, trabalhava ali com madeira, com martelo. E Jesus, ele era tão improvável que ele nasceu numa manjedoura. Olha isso. O Messias, o Rei dos Reis. Tanto que nós lemos aqui, as pessoas não acreditavam em Jesus, mesmo ele fazendo tantos milagres, porque ele era muito comum. Ele era muito simples. A Bíblia fala que ele não tinha beleza nem formosura. Ele era alguém totalmente improvável naquela época, por conta disso. Mas Jesus, ele curava, libertava, ressuscitava, fazia milagres e maravilhas, mesmo sendo improvável para aquelas pessoas. E eu acho tão tremendo, né, que mesmo Jesus fazendo tudo isso, né, como as pessoas olhavam, que a gente viu aqui, mas ele não é filho do José, né, ali da Maria, né, como Jesus era gente como a gente, né, como Jesus era humano, né, e nós falamos que a gente não tem que querer tirar a humanidade, né, a gente tem que lutar contra o pecado, mas não lutar contra o humano, porque muitas vezes nós queremos lutar contra o humano, a pessoa, né? E não, ser humano é ser comum, senão todo mundo ia ser anjo. Amém? Amém? E o quarto, que é o último, que é os pescadores. Os discípulos de Jesus eram pescadores, era uma profissão muito simples e comum naquela época, ser um pescador. Mas aqueles homens, pescadores, que Jesus chamou e falou, olha, venha ser pescadores de homens. O Senhor manifestou o poder dele através da vida deles. Lá em Atos 4,13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de quem eram aqueles homens comuns, olha o que a Bíblia fala, lá em Atos 4,13, não precisa abrir. Eles ficaram impressionados, lá os fariseus, saduceus lá, e falaram, nossa, mas esses homens, eles são tão comuns. E olha como eles falam com autoridade. Foi quando Pedro ali curou aquele coxo, né, na Porta Formosa. Então, os pescadores eram homens improváveis. Agora eu te faço uma pergunta. Imagina uma igreja com uma dona de casa, Jael, um menino, um carpinteiro e pescadores. O que você pensaria dessa igreja? A pastora, não chuta, pastora, você não vale. O que você pensaria? Você entraria numa igreja, aí tem lá uma dona de casa, aí tem um menino lá, com 5 pães e 2 peixes, tem uns pescadores com as redes aqui, aí tem Jesus mexendo ali na madeira, que você olharia e falaria, o que você pensaria se você entrasse numa igreja assim? Com certeza você pensaria o quê? São pessoas simples, não é? São pessoas simples, são pessoas comuns. E eu quero trazer isso para nós hoje, que é algo que o Senhor tem falado muito comigo nesse tempo, né? Sobre essa igreja improvável. E quando nós falamos de improvável, uma definição que é a que mais define uma pessoa improvável é uma pessoa que ela é muito simples. Ela é tão simples que ela é improvável. Que as pessoas olham para ela e falam, acho que não vai sair nada daí. Nada vai acontecer. Porque isso é o improvável. Lá em 2 Coríntios 4,7, que é um versículo que a pastora gosta muito, diz lá sobre o vaso de barro, que nós somos o vaso de barro, amém? E que nós carregamos
a presença de Deus. Vamos ler lá? 2 Coríntios 4:7. Eu deixei aqui anotado. 2 Coríntios, tá aqui. 4:7. Diz assim: temos, porém, este tesouro, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, a palavra aqui, Paulo, né? Paulo, o improvável também, a Bíblia, né? Cheia de improváveis. Diz que um vaso de barro é algo simples, não é? Um vaso de barro, algo simples, comum. Improvável por quê? Por que o vaso de barro ele é simples e comum, mas ele se torna improvável? Porque se você tiver um tesouro, uma joia cara, você vai guardar no vaso de barro? Eu não vou. Nunca. Você vai colocar no vaso de barro o quê? Umas florzinhas? Pronto. Porque se cair e quebrar, não tem tanta perca, né? Mas não, você vai colocar no quê? Num cofre, não é verdade? Você vai colocar num recipiente bonito, né? Um tesouro. Mas o vaso de barro se torna improvável porque ele carrega um tesouro. E nós somos esse vaso de barro. Nós somos pessoas comuns, pessoas improváveis. Improvável que algo aconteça através de mim, que algo aconteça na minha vida. Mas, como a palavra diz aqui, nós carregamos o tesouro. E que tesouro que é esse? É a presença de Deus. Nós nos tornamos improváveis porque nós somos pessoas comuns. E eu creio que é isso que o Senhor, nesse tempo sobre a igreja, está resgatando, restaurando, alinhando essa simplicidade da igreja. Uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo, que até postei lá no grupo, que eu estava assistindo a conferência lá da Lugar Secreto da Nívia Soares, que teve esses dias. E eu falei, Senhor, amém. Que o Senhor está falando, que a gente ouve aqui, ouve ali, e a igreja, né, conectada no Espírito. E o Senhor falou comigo naquela semana, a palavra que diz que o Senhor está restaurando a tenda de Davi. Gente, o que era a tenda de Davi? Era uns panos colocado lá e a arca dentro, só isso. Era simples, era algo simples. Mas houve um avivamento no meio do povo de Israel. Naquilo que era simples e comum, até improvável. Porque Davi, ele ficou tão incomodado que ele quis construir um tabernáculo para Deus. E o Senhor falou assim, eu não preciso de uma casa. Porque o que mais importa é a presença. Então, eu creio que o Senhor, sobre nós como igreja, o Senhor quer resgatar essa simplicidade no nosso meio. Que o mais importante não é a estrutura, faz parte. Mas o mais importante é a presença de Deus. É nós estarmos aqui, ó. Que a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3, Ele está presente no nosso meio. Então, eu creio que o Senhor, Ele quer, com certeza, porque o simples não tem a ver, a pessoa é simples, ela tem que andar de chinelo, né? Não tem a ver com isso. A pessoa é simples, ela tem que passar necessidade. Não é isso. A simplicidade, querido, está ligada à essência de Cristo. Porque se nós olharmos a Cristo, Ele andava com pecadores, Ele andava com pescadores, Ele andava com pessoas totalmente que ninguém queria andar. É essa essência, essa simplicidade que o Senhor, Ele quer que nós venhamos entender. Porque o poder de transformar as pessoas não está em nós, está naquilo que nós carregamos. E é a presença de Deus. E essas pessoas que a palavra de Deus nos mostra, essas pessoas comuns, simples, para nós encerrarmos, elas são pessoas que elas carregavam algo. Se a gente olhar aqui, todas elas carregavam alguma coisa. Assim como um vaso de barro carrega um tesouro. Essas pessoas improváveis carregavam algo. E isso que eu quero que você entenda hoje. Talvez, muitas vezes, a nossa caminhada com Deus, a gente vai perdendo essa essência, né? A gente vai saindo do simples, a gente vai saindo o que importa é só a presença de Deus. O que importa é estar num culto, mesmo que esteja 3, 4 pessoas. Mas
o que mais importa é a presença de Deus. É o propósito que Deus tem. Nós vamos perdendo essa essência. Glória a Deus que a igreja do Senhor tem crescido, né? A igreja do Senhor tem que crescer, prosperar, ser linda, mas nós não podemos perder, porque o Senhor falou que Ele restauraria a tenda de Davi. O Senhor quer restaurar essa simplicidade no nosso meio. Jael, o que Jael tinha na mão? Uma estaca e um martelo. O que essa estaca e esse martelo significa? A palavra e os princípios de Deus. Porque a estaca ela era feita para construção. O martelo, a estaca era feita para fundamentar algo. E nós sabemos que a palavra e os princípios que são fundamentos da nossa vida. Então nós precisamos carregar, nós precisamos ter a palavra e os princípios de Deus. Porque eu acho tão interessante que se a gente olhar era algo simples, comum, uma estaca e um martelo. Mas foi com isso que ela destruiu o inimigo dentro da casa dela. Muitas vezes nós queremos destruir o diabo com tanta pirueta, tanta coisa. Mas é simples. É algo que é a palavra e os princípios de Deus. Porque é isso que vai destruir o inimigo. E é isso que vai destruir o inimigo nessa geração. Na mente, assim como ela encravou ali na cabeça daquele inimigo. É a palavra de Deus que vai destruir todo pensamento contrário na nossa vida e na nossa casa. Amém? Então, que o Senhor, Ele te dê a estaca e o martelo. Amém? Que você saia daqui hoje carregando isso. Porque você é um vaso de barro improvável. Fala, Aline, eu sou improvável. Deus fala tantas coisas que vai fazer na minha vida, vai fazer através de mim, vai fazer aqui nesse bairro. E parece tão improvável, mas é improvável mesmo e tem que ser improvável. Porque não é a gente que faz. É o Senhor, é aquilo que nós carregamos. Amém? É a palavra e os princípios de Deus. O que o menino tinha? Pães e peixes. O que é esse pães e peixes que o Senhor falou comigo? Ele liberou a graça. Porque ele podia ter retido, né? Ele podia ter escondido para ele. O que ele faz? Ele libera. Vou liberar, não sei o que vai acontecer. Mas é tão tremendo que na atitude dele liberar, queridos, isso é maravilhoso. Não sei se você consegue entender. Imagina, uma multidão. Aí aquele menino chega lá com um pouquinho dele. Tá aqui, ó. E aí Jesus pega aquilo que é tão pouco para os outros. E ele multiplica, que até sobra. Aquele menino faz parte daquele milagre. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele nos entrega algo, Ele nos dá algo, e nós fazemos o quê? É muito pouco. Para que eu vou liberar isso? É muito pouco. Deixa eu falar uma coisa para você. Libere a graça de Deus. Libere aquilo que o Senhor tem te dado. Eu lembro quando o Senhor falou que era para mim começar a fazer o trabalho de mulheres lá em casa, o encontro de Anas, que o Senhor falou comigo assim, eu quero que você pare de louvar e que você vá para a sua casa. Eu quero que você comece esse trabalho, que você comece a liberar aquilo que eu fiz na sua vida. Você não esperou ser mãe? Então, tem mulheres que também estão passando pelo que você passou. Eu falei, Deus, mas é tão pouco. Eu vou sentar aqui na minha casa com essas mulheres, fazer café e falar o quê? Você falou assim, mas é justamente isso que eu quero. É o pouco. Porque você vai liberar o pouco, mas sou eu que vou multiplicar a palavra. E eu tenho visto isso, que sábado mesmo eu vou estar ministrando num trabalho que uma das meninas lá que participou com a gente começou a fazer com a igreja dela. E ela falou, você vai estar lá ministrando. Eu falei para ela, tá vendo? Eu fui o menino que liberou o pouco e agora você vai alimentar uma multidão. Então, não tenha medo de liberar. Mas você fala, não, é muito pouco. É só uma oração. É só uma palavra. Não, libere. Libere a graça do Senhor através da sua vida. Porque o Senhor vai fazer milagres, amém? Jesus, o que Jesus tinha na mão? A cruz. Então, se a gente pensar, ali Jesus trabalhando na carpintaria, na madeira, já olhando para aquilo e falando, isso aqui é meu propósito. Porque era o propósito dele morrer na cruz.
Então, o que ele tinha nas mãos dele? Ele carregava a cruz. E a cruz aponta para o quê? Para o propósito. Então, saiba, você tem um propósito de Deus. E há muitas pessoas que falam assim, como que eu descubro o meu propósito? Ninguém pode falar para você qual é o seu propósito, só Ele. E você só vai saber seu propósito na presença dEle. Você só vai descobrir seu propósito buscando a Deus. Amém? Buscando através da oração, da palavra, do conselho, do corpo de Cristo. Então, Jesus, ele carregava um propósito e ele cumpriu. E o Senhor tem um propósito na sua vida. Não abra mão do propósito de Deus. Não abra. Mesmo que para você seja tão improvável. Sentar com as mulheres lá, tomar um café, contar história. Na primeira vez que eu fiz, uma vida se entregou a Jesus. Eu nunca ganhei uma vida para Jesus, ministrando louvor aqui. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim, eu quero aceitar Jesus. Ai, que bem. Agora, num trabalho improvável, simples, comum, que é sentar na mesa, eu nem precisei fazer o apelo. Como que eu faço para aceitar Jesus? Até aí eu fiquei assustada. Porque é algo simples. Não é verdade? A gente fala assim, mas é tão simples. Mas é assim que Jesus era. E é assim que fluía a presença de Deus. Amém? E, por último, os discípulos. O que os discípulos carregavam? As redes, porque eles eram pescadores. E o que eu queria trazer aqui para nós? Rede fala do quê? De trabalho, de esforço, de profissão. Eu queria trazer aqui algo que o Senhor falou comigo, que quando os discípulos estavam lá no mar, eles já estavam cansados, né? E Jesus falou o que para eles? Lança do outro lado e a pesca maravilhosa. Então, o Senhor, Ele quer manifestar o poder dEle através daquilo que Ele colocou na sua mão como trabalho, como profissão. Amém? Talvez, é algo simples, é algo comum. Um monte de gente faz. Um monte de gente faz isso, um monte de gente trabalha com isso. Para você pode ser simples e improvável. Mas com a presença de Deus, você pode viver uma pesca maravilhosa, amém? O Senhor pode multiplicar, querido. Mesmo que seja algo comum. É comum esse trabalho, é comum fazer isso, um monte de gente faz. Mas você carrega um tesouro. Você carrega a presença de Deus. Porque eu creio, nós temos orado por uma igreja relevante. Uma igreja relevante é uma igreja o quê? Que prospera, que entende o que é prosperidade, que faz a diferença no local de trabalho. Amém? Então, para a gente encerrar, eu queria essa frase, eu gosto muito dessa frase, diz assim, o poder não está em quem somos, o poder está naquilo que nós carregamos. Então, o poder não está em quem eu sou um improvável, eu sou uma Jael, eu sou um menininho dos 5 pães e 2 peixes, eu sou o Jesus que nasceu na manjedoura, filho do carpinteiro. Aline, você nem conhece a minha história, meu passado, não importa. Não importa. Porque nós somos improváveis. E é nesse lugar mesmo que nós temos que estar. O que é importante, poderoso, é aquilo que nós carregamos. Que é a presença de Deus. Então, não deixe o diabo te fazer se sentir pequeno. Não deixe o diabo fazer você sentir, não, você não vai viver isso que Deus falou. Isso não vai acontecer, isso é muito improvável. Isso é uma mentira de Satanás. Porque é justamente ao contrário, porque o Senhor está levantando uma igreja improvável. Assim como lá na tenda de Davi. É tão simples, mas é onde a presença de Deus está. Muitas vezes, queridos, nós queremos, você tem falado isso comigo, nós queremos templos cheios. Cheio do quê? Cheio de pessoa vazia? Não, nós queremos um templo com pessoas que querem Deus. Amém? Pessoas que querem ser transformadas pelo Senhor. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E pode ter um lugar cheio de gente, mas só ter uma pessoa que verdadeiramente quer a presença de Deus. Que verdadeiramente quer ser transformada pelo Senhor. Porque muitas pessoas vão chegar simples, né? E é no simples que a gente toca as pessoas. Por que as pessoas gostavam de andar com Jesus? Não é só por causa dos milagres que ele fazia. Claro, ele manifestava, e nós também temos que manifestar. Mas ele era tão simples, ele é tão gente como a gente.
Ele sentava na mesa, comia. Com certeza Jesus ria, né? Jesus era humano, por isso que ele veio para a terra. E por isso que as pessoas se identificavam com ele. Então o Senhor, ele quer que nós venhamos entender o que é ser uma igreja improvável. É a pessoa chegar e olhar para nós e falar, nossa, mas é tão simples, eu me identifiquei. Porque muitas vezes a gente sai desse lugar de ser tão comum e se torna tão que a pessoa não quer nem ficar perto da gente. Ah, asa balançando. Não, queridos. Não é isso que o Senhor quer de nós. Porque não é nós, é o que nós carregamos. É a presença de Deus. Então é isso que eu quero que você entenda. Não sei se você tem passado por sentimentos contrários, né? Duvidado até mesmo. Falar, não, mas aquilo que o Senhor falou que vai fazer na minha vida através de mim, não tem acontecido. Né? É tão improvável que isso aconteça na minha vida através de mim. É tão simples, né? A minha vida é tão simples, tão comum. Mas é nesse lugar que o Senhor vai fazer. É através desse lugar que o Senhor vai fazer. Igual eu falei do meu testemunho, foi na minha casa, num cafezinho, que alguém entregou a vida para Jesus. E o que é uma vida para Jesus? Que alegria, a Bíblia fala que é alegria no céu. Você entende? E muitas vezes as pessoas estão aqui no culto cheio, mas não tem uma vida para Jesus. O que é mais importante para Jesus? Uma vida que se rende. Então, muitas vezes nós paramos de olhar para o simples e queremos, não, porque tem que ser desse jeito, né? Se Deus não fizer desse jeito, não. Não, queridos. Porque o que importa é o que nós carregamos. Eu até contei na outra vez que eu ministrei aqui, que nós temos que liberar aquilo que nós carregamos. Que quando minha filha estava internada, eu estava num quarto, e eu indo para casa descansar, e eu orei. Eu falei, Deus, eu estou passando por isso, tem um propósito. Tem um propósito tudo isso. Eu falei, Deus, então eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem nisso. Eu quero ser resposta, assim como aquele menino, naquele hospital. Eu quero ser, não importa. E aí eu cheguei lá, a Radassa estava no quarto, o acompanhante já tinha ido embora, o outro só estava eu e ela. Do nada a enfermeira chega, ai mãe, você vai trocar de quarto. Eu fiquei meio brava, né? Eu falei, ai meu Deus, vou pro quarto, que tem outra pessoa, eu queria ficar aqui sozinha, né? Porque é melhor, né, ficar lá sozinha. Aí eu fui pro outro quarto. Aí quando eu cheguei lá, eu tinha falado pro Rodrigo levar o óleo, que era um de Radassa. Aí quando eu cheguei lá, tinha uma moça, com uma menininha, quase da idade da Radassa. Ela estava muito ruim mesmo. Ela estava já com dreno, sabe, sangue no pulmão. Assim, você olhava para ela, eu falei, meu Deus. E aí na hora que eu entrei no quarto e eu vi, você falou assim comigo, você não queria ser resposta? Você não ia ser resposta lá enfiada naquele quarto? Ah, porque eu estou vivendo isso. Eu sou mais uma que estou no hospital internada com a minha filha. Então, mas eu sei o que eu carrego. Porque eu posso liberar a presença de Deus mesmo passando pelo que os outros estão passando. Minha filha está enferma igual os outros. Mas eu sei o que eu carrego. Então, como que eu estou aqui e não vou fazer nada? Vocês entendem? Às vezes a gente está vivendo uma situação e fala, mas eu estou vivendo isso. Mas também tem outras pessoas vivendo. Você carrega o próprio Deus dentro de você. Você tem noção disso? O próprio Deus, o poder de Deus está em nós. Na nossa simplicidade. Não precisa chegar falando, olha, porque Deus... Não. Aí, a gente fica naquela briga, né? Aí eu lembro que eu falei pro Rodrigo. Eu falei, olha isso. Eu falei para Deus. E você falou assim, então, eu te trouxe nesse quarto. Mudei você de quarto. Porque eu quero que você seja a resposta à vida dessa criança. Queridos, foi o tempo... eu vou orar. Foi o tempo das mulheres chegarem, as enfermeiras. Chegaram para drenar, né, a menininha. E ela estava lá já 4 dias ruim. Naquele dia que eu cheguei lá, a mãe dela reclamou. Foi lá, reclamou. E ela, 4 dias lá. No dia que eu cheguei, a mãe dela reclamou tudo. E aí, a Radassa dormiu. Foi o tempo, a Radassa dormiu. Na hora que a Radassa dormiu, elas saíram da drenagem. Quando eu cheguei, a mulher estava aos prantos em cima da filha dela.
chorando, chorando, chorando. Desespero daquela mãe de ver aquela menina assim, sem conseguir respirar. Aí na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, posso orar por você? Não foi nada, minha filha, que te digo, óbvio. Só uma coisa simples, posso orar por você? Ela aos prantos, pode orar por mim. E eu orei por ela, Senhor, visita a vida dessa mãe, o Senhor entende o sofrimento dela, porque o Senhor viu Jesus sofrer. E ali eu orei por ela, olhei pela menina, falei, Senhor, eu profetizo cura, abracei ela. Queridos, eu saí, a moça entrou. Vamos descer. Ela foi direto para a UTI. Vocês entendem? Eu falei, Deus, é só o Senhor para fazer essas coisas. Porque nós precisamos entender, é simples, é uma situação simples. A minha filha está internada, é simples, é comum. Mas eu entendo o poder que eu carrego. Eu entendo aquilo que eu carrego. Então, eu não sei o que aconteceu com aquela menina, mas eu sei, em nome de Jesus, que o Senhor visitou ela e foi uma experiência para mim. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Entenda o poder daquilo que você carrega. Entenda o poder de Deus que você carrega. Aonde você estiver, o Senhor quer manifestar através da sua vida. Assim como aquele menino. Ah, é só uma oração. Ah, é só uma palavra. Não importa. Ah, mas esse propósito parece que é tão grande para mim. Para mim era tão grande para a África. Era tão grande para mim escrever um livro. Era improvável, mas Deus faz. Então talvez, pode ficar de pé, talvez você está aqui hoje e para você é tão improvável. Você é um improvável diante do que Deus fala que tem para a sua vida. Ou é improvável para você viver algo. Talvez você tenha um sonho e você fala assim, ai, parece que isso não vai acontecer da minha vida. Você não tem visto, você tem enfrentado desânimo diante daquilo do dia a dia, do comum, né? Como Jael. Ela estava ali, uma dona de casa, aí o inimigo chega dentro da casa dela. O que ela podia ter feito? Sai daqui, né? Ai, sai daqui, estou cheia de coisa para fazer. Mas não. Ela sabia aquilo que ela carregava, que aquilo que ela carregava era poderoso. Amém? Então eu queria que você orasse. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor ministrava que Ele queria trazer consolo ao nosso coração. Ele queria trazer renovo ao nosso coração. Porque muitas vezes nós temos nos desanimado por conta das circunstâncias, daquela multidão. E a gente fala, Senhor, é tão pouco que eu tenho, é tão pouco que eu tenho vivido, 5 pães e 2 peixes. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não importa. Não importa a circunstância, não importa a multidão, não importa o inimigo. Não importa. Você precisa entender o poder daquilo que você carrega, daquilo que o Senhor já te deu. Amém? Vai orar, pastora? Amém? Então, eu queria que você colocasse a mão no teu coração, falasse com o Senhor. Senhor, nós queremos te colocar diante de Ti, ó Pai. Senhor, porque nós reconhecemos que nós somos uma igreja improvável. Nós somos pessoas improváveis, simples, comuns, ó Deus. Mas nós entendemos, Pai, o poder, ó Deus. Pai, que nós carregamos, a Tua presença, o Teu propósito na nossa vida. Senhor, por isso eu quero Te pedir, ó Pai, ministra cura. Ministra consolo, ministra força, ministra renovo, Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida do pastor Cleiton, sobre a vida da Juliana, sobre a vida do Davi, Pai, do Eric, do Samuel, Senhor, da pastora Roberta, do pastor Walter, Senhor. Ah, Deus, Senhor, Pai, porque nós, ó Deus, Senhor, entendemos que não é na nossa força, Senhor, não é por aquilo que somos, mas é por aquilo que carregamos, é pela Tua presença, Senhor, ó Pai. Senhor, que toda mentira de Satanás caia por terra. Senhor Deus, que não vai acontecer, que é improvável que aconteça, Deus. Senhor, em nome de Jesus, traz renovo, Senhor. Tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, todo desânimo. Deus, Pai, faz os Teus filhos sonharem os Teus sonhos. Faz os Teus filhos viver o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Porque é na simplicidade, Pai, que a Tua presença flui. É na simplicidade, Deus, Senhor, que há, Senhor, avivamento, Senhor. E eu declaro sobre este lugar, sobre esta
igreja, Deus. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, o teu fluir, o teu avivamento, Senhor, através de nós, através da simplicidade, através da graça, nos ensina, Senhor, a liberar a graça como aquele menino, um pouco, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Oh, vai liberando, Senhor, ó Pai, a Deus, a palavra, os princípios, vai liberando, Senhor, a graça, Pai, vai liberando o propósito, Senhor, vai liberando, Pai, Senhor, no trabalho, vai liberando na profissão, Deus. Oh, Deus, manifesta o teu poder, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, sobre a vida, Senhor, ó Pai, Deus, aquele, Senhor, Pai, que estão assistindo, em nome de Jesus, Deus. Ah, Senhor, ó Pai, que se sentem, Senhor, tão pequenos, que se sentem improváveis, que se sentem tão comuns, ó Deus. Oh, Pai, mas o Senhor fala, Senhor, Pai, que através deles que o Senhor vai fazer, que através deles, Pai, que o Senhor vai usar, que através deles que o Senhor vai manifestar a tua presença, Pai. Cura, Deus, cura, Senhor, ó Pai, Senhor Deus, toda tristeza, Senhor, todo sentimento de desistência, Senhor, de desânimo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ah, Deus, oh Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Oh Senhor, ó Pai, nos ensina como igreja, Deus, Senhor, ó Pai, a fluir na simplicidade, ah, Senhor, na essência, Deus, a liberar aquilo que nós carregamos com graça, com amor, ó Pai. Oh Deus, andar como o Senhor andou. Toca, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Oh Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh Pai, Senhor, porque nós somos vasos na Tua mão, que carregamos a Tua presença, Pai. Oh Senhor, e é isso que importa, é isso que fará a diferença, Deus, na nossa vida. Oh Senhor, em nome necessário é nascer de novo. Ai, eu quero te adorar, Senhor, te bendizer. Também apresenta a vida da tua filha, Senhor, por essa palavra. Senhor, por aquilo que o Senhor já tem trazido como confirmação neste tempo. Neste tempo, Senhor, dessa simplicidade do Evangelho. Senhor, que os nossos olhos estão sendo desvendados, ó Deus. Senhor, Pai, tirado sobre nós, ó Pai, toda a religiosidade. Ah, Senhor, e o verdadeiro Evangelho, Senhor amado. Ah, Senhor, a essência está voltando para casa, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa nos levar como igreja. Usa a tua filha cada vez mais. Faz ela crescer nesse chamado, Senhor, da tua palavra. Senhor, confirma também, Senhor, este tempo novo. Senhor, no crescimento da palavra, ministrar, Senhor, esses jovens, adolescentes, a ministrar as crianças. Senhor, também na volta ao louvor, que o Senhor possa dar graça, fortalecer, capacitar, ó Pai. Por isso nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, pela tua palavra, Senhor, porque tu és bom, Pai, porque tu és bom. Em nome de Jesus, amém, queridos? Tremenda, né? Eu falo que foi uma confirmação de Deus para mim, essa palavra da Aline. Deus tem falado muito comigo sobre voltar à simplicidade do Evangelho, né? Porque nós ficamos tanto tempo, principalmente quando nós aceitamos Jesus há muito tempo, 20 anos do Evangelho, 15 anos, né? Eu mesmo estou aí para a volta para Cristo, 23 anos firme, para a glória de Deus. E a gente perde um pouco essa essência, a gente perde essa simplicidade, né? Que é tão simples. Jesus era simples em tudo que fazia, né? E nós perdemos essa essência, e não é por mal, é que a gente entra, né, naquele ritual evangélico, né, gospel, né, um negócio assim, é um ritual que a gente faz, e a gente perde essa simplicidade do amor de Deus, da graça de Deus, do toque de Deus, e o que é mais importante para nós, que é a presença, né, o que é o favor do Senhor sobre nós. E como é simples, né? A gente que complica, o ser humano complica tudo na vida, né? E o Senhor já sabia disso, por isso que fala da graça dele sobre nós. Nós erramos, nós falhamos, mas mesmo assim o Senhor está conosco. Não desiste, né? E sempre que precisarmos, nós podemos recomeçar. E uma das coisas que eu tenho mais aprendido é ressignificar.
né? As coisas que nós erramos, não tem mais volta. Não tem como voltar, olhar para trás, né? Talvez você está aí, você está pensando, mas como voltar, como consertar? Não tem mais como consertar. Eu aprendi isso. Uma das coisas que eu tenho aprendido no meu processo é que eu sou humana. Que a gente vem ainda mais muitos anos sendo pastora, né? Tem o quê? 20? Quantos anos aí pastoreando? Ixi, tem muitos anos aí. Então tem bastante tempo, faz as contas aí. Então, tem muitos anos, e aí a gente esquece, a gente entra numa espiritualidade, né? E a gente esquece o quanto a gente é humana ainda, que o ser humano é falho, que a gente tem necessidades, né? Que a gente precisa cada vez mais aprender, cada vez mais evoluir, e aí o Senhor veio me ensinando isso. Primeiro, minha humanidade, ela foi manifesta, e eu entendi o quanto eu preciso do Senhor. Segundo ponto é que realmente a graça dele nos sustenta. Nós não entendemos, não compreendemos, mas o Senhor nos sustenta. E esse evangelho, né, tão simples, que a gente levou de tantos anos pastoreando o Senhor, a gente veio trazendo um ritual, né, um costume, que às vezes nós achamos que era nosso. E nós entendemos que o Senhor tem outra maneira de trabalhar. E o Senhor tem falado muito conosco isso. E está desvendando isso, né, aquele véu da espiritualidade religiosa, não que a espiritualidade seja errada de maneira nenhuma, isso é de Deus, mas aquela religiosidade que não toca pessoas, que na verdade só toca o nosso ego. Religiosidade toca o nosso ego, e a gente acha que toca a Deus. Se a gente não tocar pessoas, nós não estamos tocando a Deus. Então essa religiosidade não toca as pessoas. Então o evangelho toca, a simplicidade do evangelho vai tocar. E o Senhor tem falado muito conosco nesse tempo, né? Se nós queremos ver vidas aqui neste lugar, que nós precisamos atrair a presença de Deus, porque é a presença de Deus que atrai, não somos nós. A gente às vezes quer fazer tanta coisa, né? Pôr luz, não é errado, isso é bom também, né? Como eu falei, nossa humanidade pede tudo isso. A gente é ser humano, a gente gosta dessas coisas, mas não é isso que toca as pessoas. O que toca pessoas é a presença de Deus, é atrair essa essência, e é isso que nós temos buscado nesses dias. Amém, queridos? Então eu vejo como uma confirmação de Deus esta palavra, que o Senhor já tem falado comigo. Eu tenho no meu coração uma palavra para falar sobre a simplicidade do evangelho, e o Senhor vai preparar este dia, e o Senhor vai falar mais um pouco conosco, amém? Tremendamente, Aline, sempre, né? Eu sei que eu nunca erro. Eu amo. Eu falo, pastor, eu amo a Aline ministrando, né? Eu falo, ela tem um dom com as crianças, tem um dom. Eu amo a Aline ministrando. Eu sei que ela foi chamada na palavra desde os seus 12 anos, eu sei que é de Deus. Nós presenciamos isso. Primeira vez que ela ministrou, tinha 12 anos, né? Então, a gente estava lá, presenciando, e hoje a gente vê a Aline aí grande, crescendo, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, pastor, vem cá, dá bênção. Pode vir. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe. Levante sua mão, diga que a graça, a paz, o conselho da sua palavra e a doce presença do seu Espírito Santo permaneça na minha vida, não só por hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tem um cafezinho aqui no fundo.